Os deuses irmãos, uma jornada além dos mitos. Há muito tempo, em tempos esquecidos pelos homens, havia um reino celestial onde os deuses reinavam supremos. Entre eles, havia dois irmãos cuja relação transcendia os limites da divindade. Eles eram conhecidos como Asa e Val, os deuses irmãos, cuja conexão era tão profunda que até mesmo os outros deuses reverenciavam. Era uma época de paz e prosperidade no reino dos deuses, mas também uma época de desafios. Asa, o mais velho dos dois, era o deus da sabedoria e da justiça. Seu coração era puro e sua mente aguçada, e ele buscava sempre guiar os outros deuses imortais no caminho da retidão. Val, por outro lado, era o deus da guerra e da paixão. Seu espírito era feroz e impetuoso, e ele encontrava sua força na batalha e na bravura. Apesar de suas diferenças, os dois irmãos compartilhavam um laço indissolúvel. Eles se completavam de maneira única, como yin e yang, luz e escuridão. Juntos, eles mantinham o equilíbrio no reino dos deuses. No entanto, como em todas as histórias épicas, o equilíbrio foi ameaçado. Um dia, um deus invejoso, conhecido como Zefir, tramou para desestabilizar a harmonia entre Asa e Val. Ele alimentou a semente da discórdia nos corações dos deuses menores, incitando-os a desafiar a autoridade dos deuses irmãos. Por que devemos seguir Asa e Val cegamente? Questionou Zefir, sua voz ecoando pelo reino dos deuses. Eles não são nossos mestres supremos. Por que não deveríamos buscar nosso próprio destino? As palavras de Zefir espalharam-se como fogo selvagem, dividindo os deuses em facções rivais. Alguns se voltaram para Asa, enquanto outros se uniram a Val. A discórdia varreu o reino, ameaçando destruir tudo o que os deuses haviam construído. Diante dessa crise, Asa e Val souberam que precisavam agir. Juntos, eles convocaram os deuses para uma assembleia no Monte Celestial, onde a verdade seria revelada. Em meio às nuvens e raios, os deuses irmãos ergueram-se diante de sua criação, radiantes de poder e majestade. Escutem, filhos e filhas dos deuses, proclamou Asa, sua voz ecoando como um trovão. Nós somos os deuses irmãos, e nossa ligação é sagrada. Juntos, nós representamos o equilíbrio entre todas as coisas. Mas agora, essa harmonia está ameaçada pela discórdia sem sentido. Val, com sua voz poderosa, acrescentou: nossa força reside na união. Quando nos dividimos, enfraquecemos não apenas a nós mesmos, mas todo o reino dos deuses. Devemos lembrar quem somos e nos unir contra essa ameaça. Os deuses escutaram em silêncio, com reverência e temor. Então, Asa estendeu a mão para Val, e os dois irmãos uniram-se em um abraço de reconciliação. Uma luz brilhante rompeu do ponto onde se tocaram, envolvendo todo o reino numa aura de paz e harmonia. Eis aqui a verdade, anunciou Asa, com suavidade. Nossa força reside em nossa união, não em nossa divisão. Quando nos apoiamos uns aos outros, somos invencíveis. Os deuses, humilhados pela sabedoria dos deuses irmãos, curvaram-se em homenagem. A discórdia foi dissipada, e o reino dos deuses foi restaurado à sua glória anterior. E assim, a história dos deuses irmãos foi gravada nos anais do tempo, um lembrete eterno do poder da união sobre a divisão. Pois como está escrito, melhor é serem dois do que um, e pois se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Eclesiastes 4:9-10. Após a reconciliação dos deuses irmãos, o reino celestial floresceu com uma nova energia. A harmonia reinou entre os deuses, e sua força coletiva era imparável. Juntos, eles moldaram os céus, os mares e a terra,
criando um universo de beleza e maravilha. No entanto, enquanto a paz reinava no reino dos deuses, os mortais na terra enfrentavam tempos sombrios. Eles haviam esquecido as lições dos deuses irmãos e caído na desunião e na ganância. Guerras e conflitos assolavam as nações, e a dor e o sofrimento se espalhavam como uma praga. Profundamente entristecidos pelo destino de seus filhos mortais, Asa e Val decidiram descer à terra e guiar os humanos de volta ao caminho da retidão. Desceram disfarçados como meros mortais, caminharam entre as pessoas, ouvindo suas histórias e compartilhando sua sabedoria. Em uma pequena aldeia, encontraram dois irmãos, Amon e Ben, cuja rivalidade ameaçava destruir sua família e comunidade. Amon, o irmão mais velho, era um agricultor dedicado, enquanto Ben, o mais novo, sonhava em se tornar um guerreiro poderoso. Suas ambições os levaram a competir constantemente pela atenção de seu pai e o controle sobre a propriedade da família. Os deuses irmãos observaram em silêncio, compreendendo que a discórdia entre os irmãos refletia a divisão no reino dos mortais. Determinados a restaurar a harmonia, Asa e Val revelaram suas verdadeiras identidades aos irmãos e ofereceram-lhes orientação. Vocês são como nós, os deuses irmãos, explicou Asa, com bondade. Juntos, vocês são mais fortes do que separados. A união é o caminho para a verdadeira grandeza. Ben, cético diante das palavras dos estranhos, retrucou: como podemos confiar em vocês? Por que devemos acreditar que sua sabedoria é verdadeira? Val, com um sorriso caloroso, respondeu: nossa sabedoria vem da experiência e da conexão uns com os outros. Assim como os deuses irmãos, vocês podem encontrar força na união e na compreensão mútua. Os irmãos refletiram sobre as palavras dos deuses irmãos, e com o tempo, começaram a entender a importância da união. Eles trabalharam juntos na fazenda, compartilhando o fardo e os frutos de seu trabalho. Amon ensinou a Ben os segredos da terra, enquanto Ben treinou Amon nas artes da guerra. Com o passar dos dias, a rivalidade entre os irmãos deu lugar ao respeito mútuo e ao amor fraternal. Eles se tornaram exemplos de cooperação e harmonia para a sua comunidade, inspirando outros a seguirem seu exemplo. E assim, a história dos deuses irmãos foi novamente entrelaçada com a dos mortais, lembrando a todos que a verdadeira grandeza reside na união e na compreensão mútua. Pois como está escrito, e como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 1:3 e 1. À medida que os deuses irmãos testemunhavam o renascimento da harmonia entre os irmãos mortais, sua fé na humanidade crescia. Decidiram viajar além da pequena aldeia onde encontraram Amon e Ben, para espalhar suas mensagens de união e fraternidade por todo o mundo. Em sua jornada, encontraram reis e rainhas, guerreiros e sábios, cada um enfrentando suas próprias lutas e desafios. Nos salões dos palácios e nas cabanas simples das aldeias, os deuses irmãos compartilharam suas histórias e ensinamentos, inspirando muitos a abandonarem as rivalidades e divisões que os afligiam. Em uma cidade assolada pela corrupção e pela injustiça, encontraram um rei cujo coração estava endurecido pela ambição desenfreada. Ele governava com punho de ferro, explorando seu povo e oprimindo os mais fracos. Percebendo a necessidade de uma intervenção divina, Asa e Val se apresentaram diante do rei, disfarçados como viajantes humildes. Com humildade e sabedoria, confrontaram o rei com suas palavras de justiça e misericórdia. Grande rei, seu poder é uma dádiva concedida pelos deuses, mas também uma responsabilidade, disse Asa, sua voz suave como uma brisa. Você deve usá-lo para o bem do seu povo, não para satisfazer sua própria ganância. Val, com autoridade, acrescentou: a verdadeira grandeza não reside na opressão dos fracos, mas na proteção e no cuidado de todos os seus súditos.
lembre-se de que um dia prestará contas não apenas aos homens, mas aos próprios deuses. O rei, inicialmente desdenhoso das palavras dos estranhos, encontrou-se tocado pela sinceridade e sabedoria dos deuses irmãos. Sua consciência foi despertada, e ele percebeu o erro de seus caminhos. Com humildade, ele se arrependeu de suas ações e prometeu governar com justiça e compaixão. A notícia da transformação do rei espalhou-se rapidamente pela cidade, inspirando esperança e renovação nos corações do povo. Com a orientação dos deuses irmãos, a cidade floresceu, tornando-se um farol de justiça e prosperidade em meio às trevas. E assim, a jornada dos deuses irmãos continuou, levando esperança e inspiração a todos os cantos do mundo. Pois como está escrito, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4h10. Em tempos antigos, quando os céus eram um palco de maravilhas e os mortais olhavam para cima em busca de orientação divina, existiam dois deuses que governavam sobre a humanidade, Vazá e Val, os deuses irmãos. Seus domínios se estendiam sobre os reinos da sabedoria e da guerra, da justiça e da paixão. Azá, o mais velho dos irmãos, era o guardião da mente e do intelecto. Sua sabedoria transcendia os limites do entendimento humano, e sua luz guiava os mortais pelos caminhos da verdade e da compreensão. Val, por sua vez, era o senhor da coragem e da bravura. Seu fogo interior incendiava os corações dos guerreiros, inspirando-os a lutar por causas justas e nobres. Juntos, Azá e Val vigiavam sobre a humanidade, guiando-a através dos desafios e perigos que enfrentava. No entanto, ao longo dos séculos, os mortais se afastaram dos ensinamentos dos deuses irmãos. Eles esqueceram a importância da união e da fraternidade, entregando-se à ganância e à divisão. Profundamente entristecidos pela queda de seus filhos mortais, Azá e Val decidiram descer à terra sob disfarces mortais, para guiar os humanos de volta ao caminho da luz. Eles caminharam entre os mortais, compartilhando suas histórias e ensinamentos, e inspirando muitos a redescobrirem a verdadeira essência da humanidade. Em uma cidade devastada pela guerra e pela tirania, encontraram dois irmãos, Marcos e Lúcio, cujas vidas estavam marcadas pelo conflito e pela amargura. Marcos, o mais velho, era um líder sábio e justo, mas sua mente estava obscurecida pela sede de poder. Lúcio, o mais novo, ansiava por glória e reconhecimento, mas suas ambições o levaram por um caminho de destruição e dor. Observando os irmãos com pesar, os deuses irmãos revelaram-se a eles, oferecendo orientação e redenção. Vocês são mais do que inimigos, disse Azá, com compaixão. Vocês são irmãos, ligados por laços de sangue e amor. Somente juntos encontrarão a verdadeira grandeza. Lúcio, com raiva e desconfiança, desafiou os deuses, questionando sua intervenção nos assuntos dos mortais. Mas Marcos, tocado pela sabedoria dos deuses irmãos, percebeu a verdade em suas palavras. Ele viu além das diferenças e rivalidades, reconhecendo o valor da união e da reconciliação. Com o apoio e orientação dos deuses irmãos, Marcos e Lúcio uniram suas forças para enfrentar os desafios que assolavam sua cidade. Eles trabalharam juntos para reconstruir o que foi destruído pela guerra, buscando justiça e paz para todos os seus concidadãos. Com o tempo, a cidade floresceu sob a liderança dos irmãos reconciliados, tornando-se um farol de esperança em um mundo dominado pela escuridão. E assim, a história dos deuses irmãos foi entrelaçada com a da humanidade mais uma vez, lembrando a todos que, juntos, somos mais fortes do que separados. E assim, a jornada dos deuses irmãos continuou, espalhando sua mensagem de união e fraternidade por todo o mundo.
Pois como está escrito, assim como um pai tem compaixão de seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Salmos 1:03 e 13.